das relações interparticulares. É para que a gente faça uma reabilitação estética harmônica do sistema cinematognático do nosso paciente e harmonizar esses movimentos mandibulares. Então, eu preciso fazer a montagem do paciente de forma que eu não aumente ou diminua a direita especial de oclusão dele, de forma que a montagem dos nossos dentes seja em consonância com a oclusão daquele paciente. Então, a importância de fazer esse registro intermacular é para que lá na frente a gente tenha uma oclusão adequada à nossa prótese facial removível. Então, a montagem articuladora é um passo tanto para a correta montagem dos dentes também. Se eu não montar em articulador, se eu não souber a relação dos meus dois modelos, da maxila e da mandíbula, eu não sei como deve ser feita a montagem dos meus dentes. Então, para que eu tenha uma montagem de dentes eficaz, uma montagem adequada, eu preciso que os meus modelos estejam montados em articulador. E, consequentemente, se os meus dentes estão montados de maneira correta, vou estar devolvendo função para o meu paciente, para que ele tenha uma mastigação eficaz, distribuindo as forças dessa mastigação, as forças desses contatos interoclusais de forma correta, certo? Então, essa montagem de dente, ela vai depender da montagem do articulador, para que a gente possa reabilitar o nosso paciente estético e funcionalmente. Vamos ver se alguém respondeu aqui. E eu preciso montar o meu paciente de forma que ele esteja em oclusão, que ele esteja com as duas arcadas em contato. Vamos relembrar mais uma vez os conceitos lá da disciplina de oclusão. O que é oclusão? É a posição de fechamento da mandíbula, é quando todos os meus elementos estão em contato, quando as superfícies oclusais dos dentes superiores e inferiores estão em contato. Então, uma PPR com oclusão harmônica é aquela que permite a distribuição correta das forças quando os dentes estiverem em posição de oclusão, ou seja, quando esse seu paciente estiver com a arcada fechada. Então, é a situação de contato dos dentes e é nessa posição que nós vamos fazer a nossa montagem de dentes no articulador. Então, sempre que nós vamos fazer a montagem no articulador, nós vamos iniciar essa montagem pelo modelo superior e, em seguida, montar o nosso modelo inferior. Essa mesma sequência que vocês sempre seguiram, tanto na disciplina de oclusão, quanto na disciplina de prótese total, quando foi feita a montagem em articulador no laboratório de prótese total. Então, para que seja feita a montagem articulador no modelo superior, nós vamos fazer a tomada do arco facial, lembra? Posicionar o arco facial juntamente com o násio, com o garfo no nosso paciente, para fazer o quê? A tomada do posicionamento espacial da maxila, para que a gente possa levar esse arco facial ao articulador e fazer a montagem do nosso modelo superior. Então, lembra lá? Na oclusão, a gente pegava o garfo do nosso articulador, fazia os 3 pontos com godiva, levava em posição o nosso paciente dentado, tal, para fazer a montagem articulador. E na disciplina de prótese total, o nosso paciente era desdentado e não tinha mais nenhum elemento. Então, o que guiava a nossa montagem? O plano de cera. Lembra que vocês construíram a base de prova de resina acrílica com aquele plano de cera? Foi esse plano de cera que a gente prendeu no nosso garfo para que a gente pudesse fazer a montagem em articulador daquele paciente de prótese total. E aqui na prótese facial removível vai ser semelhante. Para que a gente faça a montagem articulador do modelo superior, nós vamos construir um rolete de cera, só que aqui o nosso rolete de cera é simplificado, porque o paciente é um desdentado parcial. Então, em algumas regiões ele tem elementos remanescentes, em outras regiões nós temos as ausências, que é o nosso espaço protético. Então, a gente vai precisar construir aquele rolete de cera apenas na área da ausência. Então, é uma montagem mais simplificada em relação à prótese total. Eu ainda tenho uma certa referência, eu ainda tenho alguns dentes remanescentes. Então, nós vamos também construir um rolete de cera, a gente vai já ver aqui mais adiante, fazer um rolete de cera mais simplificado.
preciso fazer o registro interoclusal, registro maxilomandibular, para que eu saiba o relacionamento entre a mandíbula e a maxila para fazer a montagem do modelo inferior. Vamos lembrar mais uma vez dessas duas disciplinas? Na oclusão, construímos o jig, fizemos a desprogramação neuromuscular do nosso paciente, e aí colocamos, depois daqueles 10 minutinhos de desprogramação, é feito bloquinho de cera, como a gente vê aqui na imagem, leva essa cera em posição e ajuda a guiar o nosso paciente para a posição de relação cêntrica, para que ele faça esse registro intermaxilar. E a partir desse registro, a gente relaciona os dois modelos para montar em articulador. Não esquece que a gente fez na oclusão. E na prótese total, pegamos os dois roletes de cera dos pacientes, levamos em posição superior e inferior. O paciente oclui, né, com a nossa ajuda para guiar ele para a posição de relação cêntrica. E a gente prende, une, lembra que pegaram um grampo de grampeador para unir os dois roletes de cera, superior e inferior? E aí, depois dessa união, remove e monta no articulador a partir desse registro intermaxilar com a cera. Aqui na PPR vai ser a mesma coisa, a gente vai fazer esse registro com a cera, sendo que a cera vai ficar localizada apenas na região onde nós temos o espaço protético, apenas na região onde nós temos as ausências dentais. Então, para que a gente faça a montagem do nosso modelo inferior, nós vamos fazer esse registro interoclusal, registro maxilomandibular. Vamos registrar a posição vertical, que seria a nossa dimensão vertical de oclusão, e a posição horizontal. Nós temos 3 opções para fazer essa montagem. Máxima interfixação abifal, quando o nosso paciente tem estabilidade. Relação cêntrica, quando a gente perdeu a estabilidade da vida, né, a gente precisa de uma que dependa dos dentes, ou quando essas duas posições coincidem, nós vamos ter a relação de oclusão cêntrica. E quando a gente vai indicar cada um desses dois tipos de posição? Vamos imaginar que nós temos um paciente classe 3 de Kennedy, que é um paciente que tem apenas espaços intercalares, e um paciente, ou então um paciente classe 4 de Kennedy, não esqueça, que é um paciente que tem perda apenas na região superior. Então, esse meu paciente aqui, ele tem contenção posterior. Ele morde, ele não tem colapso oclusal, ele morde, eu consigo pegar os dois modelos dele, superior e inferior, aqui na minha mão, sem fazer nenhum tipo de registro interoclusal, conseguir intercuspidar ele e saber qual é a mordida daquele meu paciente. Então, esse meu paciente ainda tem estabilidade oclusal. Então, eu posso montar esse meu paciente no articulador em posição de máxima intercuspidação maxilar. Agora, vamos imaginar que nós temos um paciente do tipo classe 1 ou classe 2 de Kennedy, que é um paciente desdentado posterior, um paciente que tem extremo livre. Então, o paciente morde. Não sei qual é eu pego os dois modelos dele, ou então quando ele morde, eu sei exatamente qual é a posição dele. Ele já perdeu estabilidade oclusal, na verdade. Ele já perdeu dimensão vertical de oclusão, que é a altura da mordida. Ou ainda mais, se eu tenho um paciente desdentado total dos arcos, vai precisar de uma prótese total, eu tenho referência da mordida? Não. O paciente perdeu todos os elementos. Se eu preciso montar ele em articulador, um paciente que tem DTM, né, muscular, eu preciso montar ele em uma posição, no articulador, que não dependa dos dentes, porque eu perdi essa referência dental. Então, o paciente que tem perda de dimensão vertical, que tem instabilidade oclusal, preciso montar ele em que posição? Relação cêntrica. Tá? Então, o tipo de posição em que eu vou montar o meu paciente no articulador vai depender o quê? Da mordida dele, vai depender do número de dentes que ele perdeu e se ele ainda tem estabilidade oclusal ou não. Então, eu posso montar o meu paciente máxima intercuspidação maxilar ou em relação cêntrica, dependendo do tipo de mordida do meu paciente. E o que vai orientar essa montagem em articulador? A nossa chapa de prova, colete de cera. Então, a união dessa
prova, que é aquela base de resina acrílica, junto com o colete de cera, juntos eles formam o que a gente chama de plano de orientação. Tá? Então, aqui na primeira imagem, a gente vê um paciente desdentado total, um paciente de prótese total. A gente vê aqui em azul claro a chapa de prova, que é a resina acrílica, aquela base de resina acrílica, e aqui em vermelho o rolete de cera. Foi esse rolete que vocês construíram lá em prótese total para fazer o registro maxilomandibular do paciente e montar ele em articulador. Aqui na prótese parcial removível, esse registro aqui é um pouco mais simplificado. Porque eu tenho aqui, olha, a minha armação metálica, e eu tenho a cela, que é a região onde vai ficar posteriormente os dentes. Né? A cela não fica na cela da armação metálica. Então eu vou construir esse plano de orientação apenas na região da cela. Então eu tenho aqui em azul a chapa de prova, que é a basezinha de resina acrílica, ó. E em cima dessa base de resina acrílica eu vou construir o meu rolete de cera. Aqui embaixo a mesma coisa, aqui eu tenho um modelo inferior e aqui eu tenho um modelo superior. Então eu vou construir esse plano de orientação, essa cera, apenas na área do espaço protético, apenas na área desdentada do meu paciente. E é esse plano de cera que vai orientar a montagem em articulador. Então, quais são as características? Qual o formato desse plano de cera? Ele precisa ter uma forma e um volume sem interferir na língua e na bochecha, ou seja, na região inferior. Não posso ter excesso de cera para não interferir na bochecha do meu paciente. Na região posterior também não posso ter excesso de cera para não interferir na língua do meu paciente. Então, a espessura desse colete de cera não pode estar interferindo nas estruturas anatômicas que estão adjacentes a esse colete. E em relação à altura, preciso ter uma altura de cera suficiente para tocar no dente antagonista. Tá? Então, a minha cera ela não pode estar muito alta para não ser uma interferência, para eu não aumentar a dimensão vertical de mas ela também não pode estar muito baixa, porque senão ela não vai tocar no dente antagonista da cera que o paciente forma, está mordida. Então, se essa cera estiver baixa, ela não vai tocar no dente antagonista e não vai conseguir registrar essa mordida. Então, ela precisa estar alta o suficiente para tocar os elementos antagonistas. E é com essa cera que nós vamos fazer o registro vertical e horizontal da mandíbula em relação à maxila, que significa o quê? Eu vou registrar a minha dimensão vertical de oclusão, que seria a posição vertical, e na horizontal eu vou registrar uma das duas posições que a gente acabou de conversar. Ou a máxima interpretação visual, se eu tiver estabilidade nessa medida, ou a relação idêntica se eu tiver perdido a referência da minha mordida. Tá? Então, aqui nessas imagens, a gente vê esse plano de cera confeccionado. E olha, eu tenho um paciente espaço 2, né, desdentado posterior lateral, modificação 1, mais um espaço intercalar aqui nessa região. Então, a cela já está adaptada no modelo, né, a cela juntamente com a que faz parte da nossa armação metálica, e em cima dessa cela a gente vai construir esse roletezinho de cera apenas na área desdentada desse paciente. Aqui nessa outra imagem eu tenho o paciente classe 3. Ele tem dois espaços intercalares. Ele perdeu um elemento nessa região e um elemento aqui na frente. Então, esse paciente, vou colocar o rolete de cera também apenas onde ele perdeu os elementos dentais. Então, esse paciente ele tem estabilidade oclusal. Ele perdeu só um dente aqui atrás e só um dente na região inferior. Posso montar ele em máxima interfixidação habitual. Certo? Agora, esse paciente aqui de baixo, ele já perdeu todos os dentes posteriores, perdeu mais uma parte aqui nessa outra região. Então, esse paciente ainda tem referência da mordida dele, aqui atrás ele perdeu quase todos os dentes. Então, esse paciente aqui, ó, que tem o extremo livre, eu já preciso montar ele em posição relacionamento. E aqui, mais um exemplo, o paciente nem sempre ele vai ter todos os dentes, nem sempre ele vai ter os elementos antagonistas onde eu vou estar registrando
igual a gente fazia lá na prova do total, lembra? Então, esse paciente aqui, eu vou precisar montar ele também em relação cêntrica. Olha a importância da gente fazer esse registro. É com base nesse registro que a gente vai fazer a montagem de dentes. Então, a gente vai montar os dentes em cima dessa mesma esteira. Provar esses dentes, a montagem ficou ok, eu mando para a acrilização para fazer a entrega da prótese para o paciente. Então, a importância da gente fazer esse registro de forma adequada é porque é ele que vai determinar a montagem dos dentes da nossa parcial clínica. Então, qual é a sequência para que a gente faça a montagem desse colete? Nós temos aqui a armação metálica. Provamos a armação metálica, essa armação metálica está bem adaptada, eu posso seguir para a fase, então, de construção dessa minha base de prova com colete de cera. E aí eu vou fazer em cima da tela da armação metálica essa basezinha de resina acrílica. E com a minha base pronta, nós vamos construir o rolete de cera. Olha só, no caso desse paciente, a gente tem um paciente que tem todos os dentes na parte superior e um extremo livre aqui na região inferior. Então, o meu rolete de cera, ele tem que ter altura suficiente para tocar os dentes superiores e o meu paciente conseguir morder essa cera, registrar as cúspides dos dentes superiores nessa nossa cera. E após esse registro maxilomandibular, com o nosso paciente já montado em articulador, nós vamos fazer a montagem dos dentes em cima dessa cera. E se eu tenho uma tomada correta da região da relação maxilomandibular, sem nenhum tipo de tensão nos tecidos, consequentemente a minha montagem de dentes também vai ser uma montagem adequada. Agora vamos imaginar que eu não tive esse cuidado no momento de fazer o meu plano de cera e que esse plano de cera ficou muito alto. Olha só. As pontas de cúspide dos dentes antagonistas focam na cera, mas impede o meu paciente de fechar. Ele não consegue fechar até o final a mordida dele porque a cera ficou muito alta. Então ele fica sem toque nos outros elementos porque a nossa cera está alta. Aí eu posso até classificar essa cera, que a cera derrete, então classifico um pouquinho ela e peço para o meu paciente morder, desencanando essa cera, para que ele consiga ocluir, para que ele consiga fechar todos os elementos. Então ele vai conseguir fechar, mas ele vai fechar causando tensão aqui nesses tecidos que estão embaixo da cela. E, consequentemente, a minha montagem de dente também vai ser feita causando tensão nesses tecidos, certo? Então, a ideia não é essa, que a gente tenha um plano de cera ajustado, para que a gente consiga fazer esse registro maxilomandibular para tornar o paciente articulador sem nenhum tipo de interferência, tá? Então, a nossa montagem no articulador sempre vai seguir esse mesmo passo a passo. O superior, tomada do arco facial, modelo superior já montado, vou fazer o registro interoclusal, o registro maxilomandibular, tanto na vertical. O que é fazer esse registro na vertical? É ajustar essa altura da cera. Se eu tenho muita cera, eu aumentei a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Se eu tenho pouca cera, eu deixei a dimensão vertical do meu paciente diminuída. Então, eu ajustar a altura da cera significa que eu estou ajustando a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. E com essa dimensão vertical já ajustada, eu vou fazer o registro na posição horizontal, que é o quê? Levar o meu paciente para a máxima intensidade habitual para que eu consiga registrar essa mordida na cera, ou se o meu paciente não tiver estabilidade oclusal, eu vou fazer esse mesmo registro na posição horizontal, só que na posição de relaxamento, tá? Então, a nossa sequência sempre vai ser essa. Arco facial, montei superior. Aí eu venho para o meu plano de cera para montar o inferior. Vou ajustar esse plano de cera primeiro na vertical. Ajustei a vertical, eu vou registrar a mordida em cima dessa cera em MH ou em RC. Tá? E aí a gente vai ver agora quais são as técnicas que a gente usa para fazer esses dois ajustes, que seria o ajuste vertical
e o ajuste horizontal. Vamos lembrar mais uma vez lá na nossa disciplina de oclusão. Para que eu saiba ajustar a altura da mordida do meu paciente, eu tenho que saber o que é dimensão vertical de oclusão, o que é dimensão vertical de repouso, o que é espaço funcional livre. Então vamos relembrar um pouquinho esses conceitos. A dimensão vertical é a altura do terço inferior da face. É a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical. Ou seja, é a altura da mordida do meu paciente. Se eu tenho um plano de cera alto, meu paciente vai ficar com a altura da mordida por baixo esse plano de cera, por baixo a altura da mordida do meu paciente. E, consequentemente, eu estou aumentando ou diminuindo o terço inferior da face, porque é o quanto o paciente vai conseguir fechar para ter essa dimensão vertical. A dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão, elas acabam se entrelaçando, esses dois conceitos. A dimensão vertical de repouso é uma posição postural de repouso que não depende dos dentes. Quando o paciente está sentado aqui em posição de repouso, sem tocar os dentes, ele está nessa dimensão vertical de repouso. E eu tenho o meu espaço funcional livre, que é o espaço funcional de fala, que o meu paciente precisa ter esse espaço para que quando a gente faça a dicção das palavras, os nossos dentes não se toquem. Então, esse espaço geralmente é um espaço de 3 milímetros. Né? E quando a gente fecha a mordida, a gente fecha esse espaço e a gente tem a nossa dimensão vertical de oclusão. Então, se eu estou em repouso, eu estou na minha dimensão vertical de repouso. Se eu fecho, eu estou na minha dimensão vertical de oclusão. A oclusão é sempre a posição que os dentes se tocam. E a diferença entre essas duas posições, a distância dessas duas posições é o quê? São esses 3 milímetros chamados de espaço funcional livre. Então, olha esse paciente aqui. É um paciente que tem os dentes superiores, mas os dentes superiores precisam ser reabilitados, né, implantados. E na região posterior ele tem um extremo livre, ele perdeu os elementos aqui da região posterior. E quando esse meu paciente morde, será que ele não perdeu a altura da mordida, ele não perdeu a dimensão vertical de oclusão aqui? Perdeu, né? Os dentes superiores desgastaram e os dentes superiores, consequentemente, mordem, encostando nele. Aqui na região posterior, esses dois elementos invadiram aqui o espaço do meu extremo livre. Será que eu tenho espaço para colocar um dente aqui ou meu dente vai ficar muito curto? Esse paciente perdeu o que é a altura da mordida, ele perdeu dimensão vertical de oclusão. Então eu preciso devolver a altura da mordida dele para que eu tenha espaço para reabilitar. Senão, o que eu tenho aqui? Eu não tenho espaço para restaurar os dentes da frente, não tenho espaço para colocar a prótese aqui atrás, porque ele perdeu a altura dessa mordida. Então eu preciso montar ele no articulador em que posição? Perdi totalmente a referência dos meus dentes. Eu preciso montar ele em relação cêntrica para que eu devolva a dimensão vertical de oclusão, para que eu devolva a altura da mordida e tenha agora o quê? Espaço para reabilitar esse. Então aqui o paciente em colapso oclusal, a gente coloca ele na cadeira, pede para ele morder. E aqui na segunda imagem, esse paciente montado em articulador. Ou seja, meu paciente montado em relação cêntrica, eu devolvi a altura da mordida e agora eu tenho que reabilitar esse paciente. Então, para que eu consiga calcular essa altura da mordida, eu tenho alguns métodos que a gente já aprendeu lá em oclusão, hospital, e a gente vai relembrar mais uma vez aqui na prótese parcial removível. Então, os métodos que eu tenho para registrar a dimensão vertical de oclusão é o método métrico, o método fisiológico, o estético, o fonético e a combinação desses métodos, ou seja, a união desses métodos. E aí vamos relembrar um pouquinho cada um deles. Vamos lá aqui.
de Willis, que é esse espaço que você está vendo aqui na imagem. Ele é feito, esse método, por meio da proporção facial. Então, nós vamos ter aqui Vejam se melhorou, gente, o áudio em casa. Melhorou? Bom, então o método métrico é um método feito com o compasso de Willis, que é esse compasso que a gente observa aqui na imagem. Ele é um método que se baseia na proporção dos terços faciais. Então, nós vamos ter essas duas medidas aqui que a gente vê na imagem também. A primeira medida é a medida que vai da comissura do olho à comissura da boca. E ela tem que ser correspondente à medida que vai da base do mento até a base do nariz. Então, esses 2/3 da face precisam estar correspondentes. Nós vamos medir com o compasso de Willis essas duas comissuras do olho e da boca e ver se corresponde à mesma altura que vai aqui, da base do nariz à base do mento. E essa altura, quando elas estiverem correspondentes, eu vou ter aqui a minha dimensão vertical de repouso, tá? Então, meu paciente fica sentado na cadeira em repouso, com o rolete de cera em posição, e eu vou ajustando esse rolete de cera. Ah, se meu rolete de cera está muito alto, eu vejo que a minha altura aqui desse terço inferior está maior do que esse outro terço superior, eu vou diminuindo a altura da minha cera até que esses 2/3 estejam correspondentes. Ah, eu vejo que o meu terço inferior está menor, então eu vou acrescentando cera até a gente ter essa proporção. E aí, trabalhando nessa altura de cera, quando nós tivermos essa proporção, significa que o meu paciente está na dimensão vertical de repouso. E eu sei que a minha dimensão vertical de repouso, menos 3 milímetros, o que é esses 3 milímetros? O espaço funcional livre vai ser igual à minha dimensão vertical de oclusão. Como é que eu quero montar o meu paciente no articulador? Não é na dimensão vertical de oclusão, para quê? Eu quero meu paciente ocluindo, eu quero esses dentes tocando, para que eu monte os dentes da minha prótese tocando também nos elementos antagonistas. Então, nesse método métrico, eu vou calcular a dimensão vertical de repouso por meio dessa proporção e depois de calcular essa proporção, eu vou fazer o quê? Diminuir 3 milímetros para que eu tenha a minha dimensão vertical de oclusão. Então, esse daqui seria o nosso método métrico para a obtenção da dimensão vertical de oclusão do paciente. Além do método métrico, nós temos o método fisiológico. O método fisiológico, como o próprio nome já diz, ele vai se basear na posição fisiológica de repouso da mandíbula, para referência para a gente conseguir determinar a dimensão vertical. Então, o meu paciente vai sentar na cadeira e vai ficar em posição de repouso com o rolete de cera em posição. Meu paciente está em posição de postural de repouso, eu sei que a posição postural de repouso menos novamente os 3 milímetros, eu vou ter o quê? A minha dimensão vertical de oclusão. Então, o paciente fica em posição postural de repouso, nós vamos medir essa distância, né, com um compasso. Medir essa distância, eu vou diminuir 3 milímetros dessa distância e vou diminuindo a altura da minha cera até que eu tenha menos 3 milímetros para conseguir chegar na minha dimensão vertical de oclusão, tá? Então, esse daqui seria o método fisiológico. Os dois outros métodos, o método fonético e o método estético, são métodos apenas complementares, tá? Não são eles que vão, de fato, determinar a minha dimensão vertical. Eles vão servir para que eu veja a qualidade da dimensão vertical que eu determinei. Então, o método fonético, ele é feito durante a prova dos dentes. A gente sabe que a gente tem o espaço funcional livre, que é o espaço funcional de pronúncia, o espaço funcional de fala, que quando o meu paciente fala, ele não pode ter toque de dente, ele não pode ter interferência de dente no momento em que ele está falando.
Então, já com a minha dimensão vertical de oclusão determinada e com os meus dentes montados, na consulta de prova dos dentes, eu vou pedir para o meu paciente pronunciar palavras que a gente chama de sibilantes, que são palavras com SS, como Mississippi, 66. Eu vou observar se durante a pronúncia dessas palavras, se o meu paciente está tendo toque de dente. Então, esse método aqui ele vai servir apenas para conferir se a minha dimensão vertical de oclusão está com o espaço funcional livre e adequado. Meu paciente não tem nenhum toque, ótimo. Significa que essa dimensão está com o espaço funcional livre, ok. Se o meu paciente estiver com toque, aí eu preciso planejar novamente essa dimensão, porque o meu paciente não pode ter interferência no momento da fala. Tá? Então, o método fonético é apenas um método complementar para a gente checar a nossa dimensão vertical de oclusão que já foi planejada. E o método estético, como o próprio nome já diz, é um método que se baseia na harmonia facial, na estética facial, na reconstituição facial para determinar essa dimensão vertical de oclusão. Por quê? Um paciente que perdeu a altura da mordida, que perdeu a dimensão vertical de oclusão, ele não tende a ter o queixo mais proeminente, um aspecto mais envelhecido, a altura desse terço inferior da face diminuído. Então, ele é um método que ele vai observar se a gente conseguiu devolver a estética para esse paciente. Se o paciente ficou com proporção facial, ou se ele está um paciente que está com um terço inferior aumentado, que significa que eu aumentei essa minha dimensão vertical de oclusão. Então, ele é um método que ele depende muito da experiência do profissional, tá? É um método que vai ser utilizado como um método complementar também para checar se esteticamente aquela dimensão vertical de oclusão planejada ficou agradável esteticamente. Mas ele não vai ser o método que a gente vai usar para determinar essa dimensão vertical de oclusão. Finalizei o ajuste da altura da minha mordida, né? Já observei se a minha cera não está muito alta, se não está impedindo tocar os outros dentes, se eu tenho proporção nos meus terços faciais, se eu consegui chegar direitinho na minha dimensão vertical de oclusão. Enfim, terminei de ajustar a altura da minha cera, tá? Já estou com essa cera certinha, ajustada à altura. Eu vou fazer agora o registro da mordida de fato, né? Que é levar o meu paciente para a posição ou de máxima intercuspidação habitual ou de relação cêntrica para que o paciente morda essa cera e eu consiga agora, de fato, registrar a posição horizontal da mandíbula em relação à maxila, registrando assim a mordida do meu paciente, que é a posição que eu vou montar ele em articulador. Então, eu posso montar ele em 3 posições. Máxima intercuspidação habitual. Aqui nessa primeira imagem, ó, o meu paciente perdeu só um elemento aqui, eu tenho instabilidade oclusal, vou montar ele em máxima intercuspidação habitual. E na segunda imagem, um paciente com colapso oclusal, né? Perdi a referência da mordida, meu paciente perdeu a altura da mordida, e aí eu preciso montar ele em posição de relação cêntrica. E quando essas duas posições se coincidem, a gente chama de ROC, que é relação de oclusão cêntrica, tá? Então, a gente vai conversar agora sobre como fazer a obtenção dessa posição de relação cêntrica, tá? O que é a relação cêntrica? É a posição mais posterior da mandíbula em relação à maxila. Então, é a posição no plano horizontal. Eu vou levar a minha mandíbula o mais posterior possível para fazer o registro dessa mordida. E é uma posição que independe dos contatos dentários, né? Por isso que é a posição de escolha quando a gente perdeu essa referência dental. É uma posição determinada pelos músculos e ligamentos da nossa articulação temporomandibular. Nós vamos ter, como a gente tem os métodos para determinar a dimensão vertical de oclusão, nós também vamos ter 3 métodos que nos possibilitam determinar essa posição de relação cêntrica. Nós vamos mais uma vez relembrar esses métodos, porque vocês já viram ele tanto em oclusão quanto na disciplina de prótese total. Então, com a minha dimensão vertical de oclusão, com a altura da minha mordida já estabelecida nos planos de cera, eu vou fazer o registro da mordida na relação cêntrica. O primeiro método é o método mecânico, é o método que vocês fizeram lá na disciplina de oclusão.
Então, nós vamos usar alguns dispositivos para nos auxiliar a fazer esse registro da relação cêntrica. Quais são esses dispositivos? Nós temos o jig, que é confeccionado com resina acrílica, e nós temos o leaf gauge, que é um dispositivo que ele já é comercializado, ele já vende pronto, assim, essas tirinhas, e a gente vai apenas ajustar essas tirinhas, a quantidade de tirinhas que cada paciente precisa, para que ele tenha a mesma funcionalidade do jig. Então, como é que funciona esses dispositivos? Eles têm um ponto de apoio anterior e todos os dentes posteriores vão ficar sem toque, tá? Então, a gente vai fazer o que com esse dispositivo? O que ele não vai nos auxiliar a fazer? A desprogramação neuromuscular daquele paciente. O paciente vai ficar com esse dispositivo ali 10 minutinhos sentado na cadeira, com o dispositivo em posição, para que ele tenha só toque no dispositivo e os outros dentes não tenham nenhum toque. Depois desses 10 minutos, o meu paciente está desprogramado neuromuscularmente. E aí eu vou guiar esse paciente para a posição de relação cêntrica. Lembra lá como vocês faziam na disciplina de oclusão? Colocava o jig em posição, o paciente aguardava. Enquanto isso, a minha cera já estava cortada, só esperando essa desprogramação para que eu pudesse fazer esse registro. E aí é colocada a cera em posição, né, depois desses 10 minutos, e a gente ajuda esse paciente guiando ele para a posição de relação cêntrica. Meu paciente mordeu a cera, eu registrei ali na cera a mordida desse paciente em posição de relação cêntrica, tá? Então, esse seria o método mecânico para a obtenção da relação cêntrica. Só que ele só é um método possível quando eu tenho elementos dentais. Quando eu tenho dentes aqui na região anterior para que eu possa posicionar o meu dispositivo. Se eu tenho um paciente de prótese total, por exemplo, eu não tenho como posicionar um jig. Se eu tenho um paciente classe 4 de Kennedy, que não tem dentes aqui na região anterior, eu não tenho como posicionar esse dispositivo. Então, nessas situações, a gente vai usar o segundo método para a obtenção da relação cêntrica, que é o método de manipulação. Eu vou guiar o meu paciente para a posição de relação cêntrica, tá? Então, essa minha guia, ela pode ser com uma mão, ela pode ser bidigital, com duas mãos. E eu não vou forçar a mandíbula do meu paciente, eu vou pedir para esse meu paciente relaxar e deixar que a gente guie essa mandíbula para que a gente possa fazer o registro dessa posição de relação cêntrica, levando essa mandíbula para a posição mais retruída possível, tá? E é importante também, durante esse registro, que a gente mantenha o nosso rolete de cera estável, que mantenha ele em posição. Na PPR é mais fácil de manter ele em posição, porque ele vai estar preso na armação metálica e a armação metálica vai estar posicionada lá no arco do paciente. Mas quando eu tenho um paciente de prótese total, é importante que eu apoie, que eu segure esse rolete de cera para ele não movimentar no momento da minha manipulação, no momento do meu registro interoclusal, tá? E aí o paciente vai morder em cima dessa cera com a ajuda da nossa guia. Além desses dois métodos, nós temos também o método fisiológico, que não é um método muito utilizado porque ele depende da colaboração e da habilidade do nosso paciente. Então, nesse método, o paciente vai posicionar a ponta da língua no palato. E quando o paciente faz essa manobra, consequentemente, a mandíbula dele se reposiciona em uma posição mais posterior. Então, a gente pede para que o paciente coloque a ponta da língua no palato e feche a boca ocluindo. E durante esse fechamento, nós vamos ajudar ele guiando para essa posição mais posterior. Outro momento que o paciente leva a mandíbula para a região mais posterior também é no momento da deglutição. Então, a gente pode pedir para o paciente deglutir e, ao deglutir, fechar para que a gente faça esse registro da posição de relação cêntrica. Esse método fisiológico ele não é muito utilizado. Os métodos que a gente mais utiliza é o método com o dispositivo, né, que é o método mecânico, ou o método da manipulação, guiando esse paciente para a posição de relação cêntrica. Então, resumindo, se eu tenho um paciente que tem estabilidade oclusal, e eu tenho uma PPR dentro do muco suportável,
atos bilaterais simultâneos, estabilidade oclusal, cargas mastigatórias no longo eixo do dente, sem nenhuma interferência nos movimentos expulsivos, guia anterior e de lateralidade satisfatória. Eu tenho um paciente que tem estabilidade oclusal e eu vou fazer esse registro dele em máxima intercuspidação habitual. Por outro lado, se eu tenho um paciente que perdeu estabilidade oclusal, que é um paciente dentro muco suportado ou muco dentro suportado, a prótese dele, né, do tipo classe 1 ou classe 2 de Kennedy, que já tem extremo livre, eu vou fazer a montagem do meu paciente em articulador, o registro em cera do meu paciente na posição de relação cêntrica. Vamos ver aqui um caso clínico de um paciente sendo feita a montagem em articulador. Então, é um paciente que ele tem um extremo livre, certo? Então, é um paciente que ele perdeu estabilidade oclusal. Quando eu coloco esses modelos um sobre o outro, eu vejo que os meus dentes aqui do arco superior invadiram um pouquinho o espaço da minha prótese inferior e eu preciso devolver dimensão vertical de oclusão, preciso devolver a altura da mordida para que eu consiga reabilitar esse paciente adequadamente. Então, em que posição eu vou montar esse paciente? Relação cêntrica, certo? Então, eu preciso devolver a dimensão vertical que foi perdida por meio do acréscimo de dentes artificiais e por meio do meu plano de cera. Então, eu vou planejar a altura da mordida desse paciente. Tá? Então, eu preciso devolver a dimensão vertical dele. Eu tenho aqui o quê? O meu plano de orientação. Aqui eu vejo amarelinho a base de prova, que é a resina acrílica. E em cima dessa resina acrílica foi feito o plano de cera, tá? E é esse plano de cera que vai registrar a mordida do meu paciente. Então, eu guio o meu paciente para a posição de relação cêntrica. Eu vejo aqui que eu consigo encostar todas as cúspides na cera e registrar. O meu paciente consegue morder a cera para registrar essa mordida e devolver também a altura dessa mordida. Como é que eu vou devolver a altura? Eu vou ver, lembra lá, os terços da face que estão proporcionais e diminuir 3 milímetros para que eu saia da posição vertical de repouso para a minha dimensão vertical de oclusão. Ajustei as ceras, eu vou montar ele em articulador. Vou montar o modelo superior, ó. Aqui eu tenho o garfo do meu arco facial e vou fazer o registro com a tomada do arco facial, para que eu possa montar esse modelo superior, certo? Feita a tomada do arco facial, eu vou montar o modelo superior no articulador. E aqui, olha, lembra do método de Willis, o método com o compasso para ver a dimensão vertical? Então, da comissura do olho até a comissura da boca, eu tenho essa medida com o meu paciente em repouso e essa medida precisa estar proporcional a essa outra medida aqui, que vai da base do mento à base do nariz. E se eu removo 3 milímetros dessa posição, eu tenho a minha dimensão vertical de oclusão. Então, é nessa posição que eu vou fazer o registro do meu paciente. Registrei a altura da mordida, eu vou ver agora ela no sentido horizontal. Vou registrar o meu paciente em relação cêntrica. Como é que eu faço esse registro? Coloco o meu rolete de cera em posição. Para o meu registro ficar mais preciso, eu posso manipular a pasta lisanda, que é a pasta zinclenólica, e colocar em cima do registro para que eu tenha essas cúspides do dente anterior mais precisas aqui na região da minha cera. E aí o meu paciente vai morder, tá? Na região em que é rolete de cera e dente, o dente vai marcar na cera. Na região em que é cera com cera, eu vou fazer igual lá na prótese total. Vou unir esses roletes para que eles saiam da boca todos unidos, todos juntos. E aqui eu vejo já esse registro feito para montagem no articulador. Então, eu tenho aqui, olha, meu modelo superior já está montado. Vocês conseguem ver esse metal? Bem aqui é o grampo da minha PPR. Aqui é a região da cela da PPR. E o rolete de cera está em cima da cela.
tá? E o antagonista aqui era cera com cera, então eu uni essa cera, uni os modelinhos, ó, igual a gente fazia lá na disciplina de oclusão, e agora falta só eu colocar o gesso aqui para que eu tenha minha montagem no articulador finalizada. E aqui só para vocês verem, depois do registro feito, ó, a mordida do meu paciente registrada aqui na cera, e aqui a mesma coisa, ó, a mordida dele registrada na cera, e aqui a pasta lisanda que me ajudou a deixar esse registro mais preciso. E aí eu tenho meu paciente montado em articulador. Esse articulador vai ser enviado para o laboratório, e o laboratório vai fazer a montagem de dentes em cima dessa cera. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um paciente de prótese total superior e PPR inferior. Mando para o laboratório vai montar os dentes dessa prótese. O laboratório montou os dentes, ele envia de volta para o dentista e a gente vai fazer a prova desses dentes. Vou testar se a oclusão do meu paciente está adequada, se essas alturas ficaram realmente correspondentes, se o meu paciente sente conforto ou sente alguma interferência nessa mordida, se a cor dos dentes ficou adequada, se esteticamente aqui ficou uma montagem agradável. E se a minha montagem estiver toda ok, eu posso devolver para o meu laboratório acrilizar essa prótese para a gente fazer a entrega para o paciente. Tá? Então, aqui, olha, mais um caso, aqui eu tenho a cera, os dentes antagonistas eram dentes naturais e a montagem de dentes feita. Aqui mais um paciente, prótese total e prótese parcial. Montagem dos dentes, mesmo paciente com uma visão lateral, e aqui a prótese finalizada, acrilizada, pronta para entrega para o nosso paciente. E é importante eu dizer para o meu laboratório, não só, olha, está aqui montado em articulador, pode montar os dentes, mas eu preciso saber que tipo de oclusão eu devo indicar para o meu paciente, que tipo de oclusão é necessário para aquele paciente, tá? Então, eu tenho dois tipos de oclusão, dois tipos em que o meu paciente pode ser montado os dentes dele. A oclusão bilateral balanceada e a oclusão mutuamente protegida. Vamos ver o que é cada uma delas. A oclusão bilateral balanceada é uma oclusão que vocês estudaram lá em prótese total. O meu paciente de prótese total, ele tem uma prótese que é uma peça única, uma prótese que encaixa dos dois lados, né? Que ele tem dentes em todas as regiões, mas que é uma prótese que é toda unida. Então, imaginem só, se eu empurro essa prótese de um lado, ela é unida, o outro lado desloca. E se eu faço o contrário, empurro desse lado, esse lado aqui que vai deslocar. Então, a minha prótese total, ela não pode nunca ter toque só de um lado, senão ela vai bascular, ela vai movimentar. Ela precisa ter toque sempre dos dois lados. E esse tipo de oclusão a gente chama de oclusão bilateral balanceada, ou seja, balanceada dos dois lados para que ela não movimente. Então, nesse tipo de oclusão, a minha carga mastigatória, ela é grande e ela tem um apoio em mucosa, tá? Ela tem grande parte do apoio dela em mucosa. E quando eu tenho uma prótese com extremo livre, ela tem um comportamento semelhante. Imagine um paciente classe 1, que tem extremo livre bilateral. Se eu aperto de um lado, o outro lado solta. Se eu aperto desse, o outro lado solta. Então, é o mesmo pensamento, é o mesmo mecanismo de ação. Eu preciso ter toque dos dois lados para que essa minha prótese não desloque, que é esse tipo de oclusão bilateral balanceada. Então, eu preciso de contatos simultâneos bilaterais, preciso de contatos ao mesmo tempo dos dois lados, para que ela não movimente, tanto quando o meu paciente está em relação cêntrica, quando ele está em oclusão, quanto quando ele faz movimentos excêntricos, ou seja, quando ele faz lateralidade e protrusão. Então, lá na oclusão, o que a gente aprendeu na protrusão? O paciente arrasta para frente, ele tem toques no dente anterior e ausência de toques nos dentes posteriores. Aqui, nesse tipo de oclusão, não. Ele vai ter que ter toque tanto nos dentes anteriores quanto nos dentes posteriores, porque senão essa prótese vai deslocar. E quando o meu paciente fizer lateralidade, a mesma coisa. Meu paciente tem que ter toque tanto do lado de trabalho quanto do lado de balanceio para essa prótese não deslocar. Então, esse tipo de oclusão, com toques sempre de todos os lados, independente se está fazendo protrusão, lateralidade,
se ele está apenas ocluído, ele tem que ter sempre toque de todos os lados para que a nossa prótese tenha estabilidade, tá? Então, esse tipo de oclusão aqui é o tipo que a gente chama de bilateral balanceada. E a oclusão mutuamente protegida é aquela que vocês aprenderam lá na disciplina de oclusão, em que a gente tem cargas axiais sendo transmitidas ao longo eixo do dente, contatos bilaterais simultâneos, ou seja, quando o meu paciente fecha, ele tem que ter contato dos dois lados em posição de oclusão, e que esses contatos sejam estáveis. E nos movimentos excursivos vai ser aquela oclusão tradicional que a gente aprendeu lá na disciplina de oclusão. Meu paciente vai ter guia incisal, né? Quando ele fizer a protrusão, ele vai ter toque em dentes anteriores e ausência de toques na região posterior. E quando ele fizer a lateralidade, ele vai ter toque do lado de trabalho e ausência de toque no lado de balanceio, para que ele não tenha nenhum tipo de interferência, tá? Então, essa daqui seria a oclusão mutuamente protegida. Então, aqui, olha, os dois tipos de oclusão, bilateral balanceada, o paciente tem prótese total nos dois arcos. Ele está fazendo lateralidade, ó. Quando ele faz lateralidade, ele tem toque do lado de trabalho e toque do lado de balanceio para que a gente tenha estabilidade nessa prótese. Aqui o segundo paciente é um paciente que tem prótese total superior e uma PPR inferior do tipo classe 1, ó, extremo livre de um lado e do outro lado. Então, mesma coisa. Ele está fazendo lateralidade, ele vai ter toque do lado de trabalho e toque do lado de balanceio, tá? Quando ele fizer a protrusão, ele vai ter toque nos dentes anteriores e toque nos dentes posteriores para que essa prótese tenha estabilidade. E na oclusão mutuamente protegida, dos pacientes que têm estabilidade oclusal, tem a maioria dos elementos dentais, no caso de PPR, ou tem todos os elementos dentais, no caso de um paciente dentado total, quando ele faz protrusão, ele vai ter ausência de toques na região posterior. Quando ele faz lateralidade, ele vai ter toque do lado de trabalho e ausência de toques do lado em que ele estiver tendo balanceio, tá? Para que ele não tenha nenhum tipo de interferência. E em oclusão, ele vai ter toque em todos os dentes normalmente. Então, quando eu vou indicar cada um desses tipos? Tenho uma PPR, uma prótese total, eu tenho que ter oclusão bilateral balanceada para ter toques de todos os lados e estabilidade. Tenho duas PPRs e essa PPR tem extremo livre, eu preciso de uma oclusão bilateral balanceada para que eu tenha estabilidade. Tenho duas PPRs e não tenho extremo livre, se eu não tenho extremo livre, eu não preciso ter esse toque de todos os lados. Então, eu vou ter uma oclusão mutuamente protegida. Se eu tenho PPR sem extremo livre, o meu antagonista são dentes naturais ou próteses fixas, eu vou usar também a oclusão mutuamente protegida, tá? E eu vou sempre testar essa oclusão quando chegar na fase de prova dos dentes. Eu vou testar as guias incisais, ver se o meu paciente de fato ele está tendo guia, vou testar lateralidade, preferencialmente que o meu paciente tenha guia canina, e aí se ele vai ter toque ou não do lado de balanceio vai depender do tipo de oclusão que eu indiquei para ele. E eu devo evitar a desoclusão por dentes artificiais, né, para que os dentes artificiais não tenham essa força horizontal e a nossa prótese tenha uma maior durabilidade. Então, eu vou sempre... eu indiquei esse tipo de oclusão para o meu paciente. Quando chegar na fase de prova dos dentes, eu preciso testar para ver se realmente o meu laboratório montou o dente adequadamente e se eu estou com a oclusão adequada do meu paciente. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência clínica. Montamos no articulador, envia para o laboratório. O laboratório vai fazer a montagem dos dentes. Eu vou na próxima consulta, então, provar os dentes, testando toda essa oclusão que a gente acabou de conversar. Provei os dentes, estão ok funcionalmente e esteticamente, eu vou mandar minha prótese para acrilização. E aí eu vou fazer a seleção de cor da gengiva, a gente tem uma escala de cor de gengiva, para que essa prótese fique o mais natural possível. Selecionei a cor da gengiva, a minha prótese vai voltar para o laboratório, para que o laboratório faça a acrilização dessa prótese,
e eu vou marcar novamente com o meu paciente a próxima consulta para fazer a instalação dessa prótese parcial removível, tá? E nessa consulta de instalação eu vou passar as orientações finais para o meu paciente sobre os cuidados e uso dessa prótese parcial removível, ensinar ele a tirar, colocar, higienizar, quais são os cuidados que ele deve ter e agendar as consultas de controle para acompanhamento desse paciente. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa conexão. Bom, então, como ninguém se manifestou aqui no chat, eu vou encerrar a conexão e aí semana que vem a gente se encontra na prática, se Deus quiser.